Oi, tudo bom com vocês? Esse é o meu primeiro vídeo oficial para esse canal, onde eu convido você a desacelerar a vida um pouquinho comigo. Vai lá, pega teu café e vamos conversar. Como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou falar de forma bem resumida, quer dizer, eu tentarei explicar como que os estudos mudaram a minha vida. Eu venho de uma família muito humilde, de baixa renda, onde o único responsável por, na maioria das vezes, sustentar a minha família, que é eu, meu irmão e a minha mãe, era o meu pai. E a minha mãe era do lar e exercia, obviamente, os serviços de casa, as tarefas de casa que são muito cansativas, e ainda cuidava de 2 crianças. E na minha família eu não tenho médicos, não tenho advogados, não tenho engenheiros e nem um concursado. Pelo menos, se tiver, eu desconheço. Mas é interessante eu falar sobre isso porque vocês percebem que eu deveria, via de regra, eu poderia, na verdade, seguir esse caminho, ser mais uma da família que não tinha muitas perspectivas de futuro, de evoluir e afins. Você pode estar até se perguntando, tá, então você é rica, tem muitos bens, tem muitos imóveis e carros? A resposta para sua pergunta é não. Eu hoje posso ir, por exemplo, num shopping e comprar uma roupa sem olhar o preço. Eu posso ir no supermercado, fazer uma compra sem me preocupar com quanto que vai dar no final. Eu sei que essa é a realidade de muitas pessoas, porque a maioria da população brasileira trabalha 8 horas por dia, ganha pouco, que infelizmente se ela tirar um valor, seja R$200, R$300, do que ela tá contando ali pro final do mês, ela vai ser prejudicada sim, isso é um fato. Eu estudei a minha vida toda em escola pública, mas apesar de a escola pública te oferecer pouca coisa, eu não aproveitei o pouco que a escola pública poderia me oferecer. Eu não tive um ensino fundamental e nem um médio de qualidade. Por isso que quando eu iniciei também os estudos, eu meio que tive que começar basicamente numa estaca zero. Tendo vindo de uma família muito humilde, eu, como qualquer pessoa, tinha muitos sonhos e desejos, e inclusive um dos meus sonhos era ser policial militar. Sequer eu sabia que eu poderia adentrar na polícia militar apenas através de concurso público. Isso eu também não sabia. Não fazia ideia por onde começar. E inclusive eu lembro que eu contei isso pra uma amiga numa conversa assim, muito aleatória, e eu falei pra ela que eu queria ser policial militar. E aí ela riu de mim naquele momento e não me incentivou e na verdade menosprezou o que eu falei, meio que a gente mudou de assunto. O meu ponto de virada foi quando eu saí daquele ambiente onde eu morava, eu mudei de município e, consequentemente, eu me afastei daquelas pessoas que, infelizmente, não tinham nada para me oferecer em quesito intelectual e eu muito menos para elas. Então, eu não perdi nada e elas, naquele momento, muito menos. Mas eu me afastei. Mudei de cidade porque conheci uma pessoa que acreditou em mim e me incentivou e disse que eu conseguiria. E foi inclusive através dessa pessoa que eu descobri que eu só adentraria na polícia militar através de concurso público, que eu teria que estudar uma determinada quantidade de matérias e afim. Entendo que o incentivo e ter alguém que vai te falar que você é capaz, que você pode começar do jeito que você tá, se você tem meia hora, se você tem 45 minutos, livre, se você estudar todos os dias com constância, você consegue. Eu precisaria também acreditar em mim. Acreditei que eu tinha capacidade e que eu poderia sim mudar minha vida através dos estudos. Vou dizer que foi aí que tudo começou a mudar, a melhorar, porque comecei a estudar para o concurso da Polícia Militar e aí eu acredito que passei 1 ano e pouco estudando para o concurso, saiu o concurso. Eu comecei a estudar todos os horários que eu tinha disponíveis para passar no concurso da Polícia Militar. E, inclusive, eu estudei muito História e Geografia, que foi o que me ajudou depois em outras coisinhas, eu vou dizer pra vocês. E aí eu fiz o concurso da Polícia Militar, eu não sei ao certo se foi do ano 2019 ou se foi o 2020, mas eu fiz e infelizmente naquele momento eu fiquei por uma questão, e eu falo isso sem vergonha alguma, porque eu tava começando, tava aprendendo e ficou tudo certo depois. Mas acontece que naquele período
ainda não tinha um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que não poderia haver distinção ou proporção de vagas para determinado sexo, que no caso o sexo feminino, no período em que eu fiz a prova, só era disponibilizado 10% das vagas. É triste falar, um tempinho depois, apenas com a minha bagagem, estudos da Polícia Militar, eu decidi fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. E foi a minha primeira tentativa e deu certo. Eu tirei inclusive 840 na redação do Enem, eu vou deixar bem aqui pra vocês verem. E aí eu tentei SISU e ProUni. Eu consegui uma bolsa de estudos no SISU, em administração na UFRA, e consegui outra bolsa de estudos pelo ProUni no curso de Direito. E adivinha o curso que eu escolhi? Direito, obviamente. Enviei minhas documentações, deu tudo certo. Posso dizer que essas foram as minhas 2 primeiras conquistas. Os estudos me trouxeram na faculdade, e já na faculdade eu ainda tinha o objetivo de passar no concurso. Como eu tinha ganhado a bolsa de estudos e a faculdade de Direito ela não pode ser feita de forma online, 100% online, então eu tinha isso na minha cabeça, que eu precisava passar no concurso que fosse no meu município, porque eu não queria largar a minha faculdade para prestar um concurso ainda que eu estivesse ganhando bem. Continuei fazendo a faculdade normalmente, estudando. E aí eu até falava para uns colegas, inclusive eles podem provar, que antes de eu terminar essa faculdade eu vou ser servidora pública. Eu falava isso, e porque eu acreditava muito nisso, e eu estudava também bastante para que eu conseguisse, obviamente, um cargo público efetivo. E aí saiu o concurso da prefeitura do meu município. Eu me inscrevi em 2 provas, em 2 cargos, e as provas elas eram no mesmo dia. Só a matéria delas conversava entre si, mas não era matéria relacionada à minha área. Os cargos eram da saúde. E eu peguei então, já com o edital aberto, os materiais mais específicos, procurei algumas leis, obviamente, que caíram relacionadas ao cargo e outras coisas relacionadas que eu tivesse mais facilidade. Aproveitei que eu estava estudando língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, e isso, obviamente, estava na minha bagagem de estudos, então foi um complemento com coisas que eu ainda não tinha relacionado àquele cargo, que seria basicamente os conhecimentos específicos. Para minha surpresa, acho que teve, depois que o edital saiu, não sei se teve 2 meses para estudar, não me recordo ao certo. E aí eu passei. No começo eram 10 vagas para o primeiro cargo que eu fui nomeada, mas depois essas vagas elas foram majoradas, em que na colocação 28 eu acho, sem contar com as cotas. Era 28, com cota minha nota ia mais lá pra frente, na 30, 31 mais ou menos. Eu fui nomeada. Vou deixar uma fotinha aqui da minha posse nesse concurso público e eu vou colocar ele como minha 3ª conquista. Só que meses depois do outro cargo, e eu fui nomeada novamente para o cargo de agente comunitário de saúde. E eu decidi permanecer no meu cargo por diversos motivos que não vem ao caso falar agora. Vou colocar como 4ª conquista porque foi através dos meus estudos que eu consegui galgar esse outro concurso público. E daí pra frente eu tinha mais uns 2 anos e meio para concluir a faculdade, então um dos meus desejos no período da faculdade era sim conseguir passar no concurso público, que eu já havia conseguido, então eu precisava traçar outra meta, eu não podia ficar parada. E a minha outra meta foi que eu ia passar na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu queria passar de primeira, eu queria me esforçar o suficiente para passar ainda estando no período da faculdade, que é os 5 anos, só que eu já tava uns 2 anos e meio já para finalizar. Eu me esforcei o suficiente e adivinhe, eu passei de primeira na prova da Ordem dos Advogados do Brasil, na primeira e na 2ª fase, porque sim, a prova da Ordem dos Advogados do Brasil tem 2 fases. Se você pretende advogar, você precisa sair da faculdade e fazer a prova da ordem, senão você é um mero bacharel. Então, claro, nada contra, porque tem muitas pessoas que não têm o objetivo de advogar, às vezes querem usar o curso superior para outra coisa, mas o meu objetivo era sim passar na Ordem dos Advogados do Brasil e deu tudo certo, então eu vou colocar como a minha 5ª conquista através dos estudos. Tudo isso na minha vida aconteceu em cerca de 5 anos. Esse foi um prazo que eu estimei ali quando eu adentrei na faculdade para passar no concurso público. E eu não só passei no concurso público, como eu passei na Ordem dos Advogados do Brasil, que essa é uma das minhas maiores conquistas e uma das que eu mais me orgulho, porque para mim
Foi uma prova bem difícil, uma prova muito desafiadora em todos os sentidos, que me levou de 10 a 1000, assim, em meses. Mas o que eu tenho para dizer para vocês, e mesmo quando a sua realidade e os seus familiares, quando você olha pra ele, você vê que não tem médico, não tem engenheiro, enfim, e você pensa que a sua realidade seguirá igual, porque parece que é só aquilo que vem pra você, você pode mudar, fazer diferente, mesmo cansado, mesmo com pouco tempo, enfim, você pode e conseguirá se você se esforçar muito. Você tem que estipular um prazo de vida para que você conquiste isso e, acima de tudo, obviamente, você tem que se esforçar para isso. Abrir mão de pessoas e de lugares que nesse momento não vão lhe agregar em nada, muito pelo contrário, só vão lhe tirar tempo e dinheiro na maioria das vezes. No começo desse canal, se você quiser saber um pouquinho mais sobre mim, se você tiver ideia de vídeo para trazer para cá, para esse canal, você pode trazer. Se tiver alguma coisa que ficou na dúvida, você quer que eu explique um pouco mais, eu também posso trazer. E é isso. Muito obrigada por assistir até aqui, se inscreve no canal e até a próxima.